Alô, alô, boa tarde, salve, salve, sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Diariamente ou do Diariamente Necessário, os donos da bola aqui na tela da Band até as 2 da tarde, terça-feira, véspera de rodada do Campeonato Brasileiro e com um convidado mais que especial, Eduardo Maluf, o irmão mais novo do Leão, que estava aí no jogo aberto agora. Eduardo Maluf é nosso convidado, ao lado de nossos intrépidos comentaristas Cadu Doné, Dimar Oliveira, minha fiel escudeira, a dona da bola, e Júnior Brasil, ele não perdoa, ele mata. Aliás, falando em Júnior Brasil, hoje está na coluna do Jornal Metro. Um grande jornal tem que ter uma grande coluna de esporte. E quem faz? Ele, Júnior Brasil, daqui a pouco ele vai mostrar, ele vai falar. E é claro, você vai buscar o seu aí nas ruas, se é que ainda já tem. Porque depois que você começou a fazer a coluna lá, diz que esgota em meia hora a distribuição. Olha aqui, pessoal, você de casa também participa da entrevista aqui com o Maluf, através do Twitter no @osdonosdabola_mg e no facebook.com/osdonosdabola_mg. E é óbvio que eu já vou começar a perguntar, né? Repassar ao Maluf aqui a pergunta, pelo menos umas 50, com o mesmo tema. Maluf, em primeiro lugar, boa tarde, um prazer recebê-lo aqui. Ontem um cara me perguntou no Twitter, quem aparece mais nos Donos da Bola, o Maluf ou o Everton? Então, já vou passar a pergunta para você. O Atlético vai para o Mundial com esse grupo de jogadores? O Atlético ainda pode contratar para o Mundial? E a terceira, o Wesley do Palmeiras ainda pode jogar no Atlético esse ano, Maluf? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Já apertado de cara, né? Nossa, pressão, né? Na primeira. Mas olha, 3-1. O Mundial tem um congresso que eles devem marcar para o próximo mês, onde vai ser definido todos esses quesitos do Campeonato Mundial. De princípio, a janela nossa encerrou 25 de julho e a data que a FIFA entende como a data que poderia inscrever os jogadores é essa data de 25 de julho. Nós já estamos pleiteando, junto à CBF e à Sul-Americana, para que a gente prevaleça a janela do Brasil. Enquanto você puder fazer a transferência dentro do Campeonato Brasileiro, que isso sirva para o Campeonato Mundial. Mas ainda não tivemos essa resposta. Mas vamos manter esse grupo de jogadores. A gente falava que existia a possibilidade só da saída do Berá, o que realmente aconteceu, e vamos manter todo esse grupo aí para o Mundial. Sobre a questão do Wesley, do Palmeiras, o Wesley ainda pode jogar, porque a diretoria do Palmeiras aguardava o encerramento, o fechamento da janela internacional, porque poderia pintar um negócio e o Wesley voltar para o futebol europeu. Mas como não houve um negócio, ele ainda pode jogar no Atlético? Ele é um jogador que joga na Série B, mas nós tínhamos feito uma proposta para o Wesley, tinha acontecido o acerto com o Palmeiras, e no momento que a gente esperava que o jogador viesse, o Palmeiras fez essa opção de esperar pelo fechamento da janela internacional, dia 31, e que não conseguiu a venda. Agora vamos reavaliar de novo, vamos ver com a comissão técnica, porque futebol é momento. E naquele momento interessava, e aí veio o Fernandinho, veio o Dátulo, veio o Emerson, e aí a gente precisa rever isso com o técnico e com o presidente. O Júnior Brasil tem uma pergunta para fazer para você, e eu vou abrir com o Júnior Brasil, porque ele já chegou aqui dando na sua canela. Então, você pode fazer a sua pergunta, Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelas palavras. Você é um irmão que eu adquiri aí nesse tempo. Prazer enorme receber o Maluf. A todos um abraço. Antes de fazer a pergunta, deixa eu fazer aqui a minha propaganda. Você foi muito bondoso comigo, mas fico super feliz de estar aqui a coluna no Jornal Metro, falando de Cruzeiro, de Atlético e do chororô, dessa questão que envolve aí a cariocada, falando do fair play. Dou aqui meu ponto de vista, para mim é um chororô desnecessário e estão chorando demais. E você falou, a Sandrinha hoje, 7h20, falou que nos sinais já não tinha mais o Jornal Metro, 7h20 da manhã. Um abraço para ela. Maluf, eu apertei, já sei sua resposta, você como um bom político e tal, bom mineiro, mas quem te dá mais trabalho? Ronaldinho ou Cuca? E um abraço para os dois, que assim, grandes profissionais. Olha só, o Cuca é um técnico perfeccionista, né? E ele está sempre pedindo o melhor. Pede contratação, tudo dentro do melhor. Mas uma pessoa de fácil lidar com o Carlinhos Neves, com a comissão técnica nele, com diálogo. E entre nós temos o seguinte,
prevalece aquilo que é o melhor para o Atlético, e todos nós acatamos. O presidente participa assiduamente com a gente, escuta as ponderações nossas. O Ronaldinho, um jogador diferente, né, que jogou em todos os clubes, foi extremamente bajulado nos clubes e chegou no Atlético como um grande profissional e que cumpre tudo que os outros jogadores cumprem. Concentração, que ele odeia, viagem um dia antes. Nunca o Ronaldinho viajou em horário separado, nunca ficou num hotel diferente, cumpre todas as regras que é para todos. E dentro do campo é excepcional, né? Colocou o Atlético num patamar mundial excepcional, um jogador que corresponde às expectativas, virou ídolo da torcida, é uma pessoa muito humilde, tranquilo, fácil de lidar, e conviver com ele e com o Cuca, se fosse problema, era tranquilo. Não, nenhum dos dois. Eu acho que é tranquilo. Eu acho que o futebol precisa de ter essa pessoa, do diretor de futebol, que vai estar ali apaziguando, contornando as coisas, colocando apoio para o jogador. Isso acontece. E acontece em todos os clubes. Agora, Maluf, dentro mais ou menos disso que o Júnior falou, e muito se fala depois da conquista da Libertadores, e até porque o Atlético ainda não encontrou o seu rumo em termos de futebol, nem na Copa do Brasil, nem no Campeonato Brasileiro, de que o Atlético teria dentro do grupo alguns problemas, e até relacionados a um privilégio que o Ronaldo pudesse estar exercendo. Isso existe, porque a torcida sempre pergunta pra gente, questiona. Eu sei perfeitamente que num grupo de futebol nada é tudo lindo e maravilhoso e perfeito. Na família não é a que dirá num grupo onde pessoas não se conhecem e chegam ali naquele momento. Existe isso? Se existe, como é que vocês controlam? Olha só, em 2012 nós fizemos um planejamento e o Atlético ganhou o título mineiro, que muita gente não dá valor e que eu dou muito valor. Eu acho que quando você ganha o campeonato regional, a competição seguinte, você é candidato sério a ir bem nessa competição, e nós somos vice-campeão brasileiro. Planejamos 2013, fomos bicampeão mineiro e ganhamos a Copa Libertadores da América. 6 meses, 2 competições, ganhamos as 2. Claro que quando você pega um primeiro semestre, que você faz 36 jogos, que você joga todo, domingo e toda quarta, que quando você vai jogar quarta, você viaja segunda, e que estava todo mundo focado na Copa Libertadores, era uma obsessão do presidente que eu nunca vi igual. Ele falava em ganhar a Copa Libertadores todo dia, 3, 4, 5 vezes por dia. E passou isso para o grupo. E é um desgaste. E você vai para a Copa Libertadores, e você viaja antes, e você volta, e você joga, e você tem ainda jogos do Campeonato Brasileiro. E quando nós ganhamos o título, que só quem ganha a Copa Libertadores sabe o que é. Que era um desgaste, viemos naquelas fases de mata-mata, contendo de reverter todos os jogos, o desgaste emocional é grande, e aí ganhamos a Copa Libertadores. Era o título que o Atlético não tinha, 100 anos, é normal, é natural que você demore no Campeonato Brasileiro a recuperar. Foi assim com o Corinthians, foi assim com o Inter, com todo mundo que ganha a Copa Libertadores. E aí fizemos as novas contratações e o Atlético vai começar agora recuperando, não tenho dúvida, e vai brigar pelas primeiras colocações. O time do Atlético, eu vim aqui no programa seus no início do ano, o Cadu estava aqui, eu falei, o Atlético vai chegar em todas as finais. Pode não ser campeão. Por quê? Porque ele montou um elenco, ele tem um técnico competente, ele tem um preparador físico de seleção brasileira, ele tem um treinador de goleiros. Você acredita na recuperação? Vai recuperar, por quê? Porque o time é bom, e isso é passageiro. A gente brincava assim, pô, os jogadores ainda não estão focados no brasileiro. Nem nós estávamos. Nós fizemos uma festa com a torcida. Uma semana, 10 dias depois, a da Praça 7. A da Praça 7, que era para mostrar para o torcedor a representatividade que tem uma Copa Libertadores, e nem nós estávamos focados no Campeonato Brasileiro. Fizemos as contratações, o elenco é bom, o torcedor pode acreditar. Se der errado, pode me chamar aqui no final do ano que eu venho e vou dar uma palmatória. Porque o Atlético encontrou o caminho de um time bom. Ele não está conseguindo repetir os jogos da Libertadores.
aqueles jogos emocionantes, que é diferente. O jogador vai jogar um jogo decisivo com o New York Boys, que perdeu de 2-0 e vem aqui, a cidade mobilizada, o torcedor mobilizado. Nem o torcedor ainda mobilizou para o Campeonato Brasileiro. Mas nós já começamos a sentir o time diferente. O Cuca está tranquilo, ele sabe disso. Já começamos a fazer jogos bons e não tenho dúvida. O Atlético vai terminar em 7º, 8º lugar no primeiro turno e vai brigar no retorno por uma campanha boa para brigar pelas primeiras colocações. Mas tem ou não mas tem? Ele não respondeu. Está tranquilo? O grupo é tranquilo? O grupo está junto? Tem privilégio do Ronaldo? Não tem? Deixa eu te falar. Vocês são jornalistas experientes e que acompanham. Se o Ronaldo tivesse problema com o jogador, ele era notório no campo. Ele era notório no campo. O Ronaldo é ídolo dos jogadores. Os jogadores gostam dele. Todos os jogadores? Todos. Bom, eu não posso falar. Jesus Cristo não agradou todo mundo. E eu não vou falar que tem 30 jogadores, que 30 gostam do Ronaldo. Mas ele é querido no CT todo, funcionário. O Ronaldo é humilde. Pelo que ele foi como jogador, pelo que ele mostra, ele é humilde, ele chama os caras para o lado dele. Nós não temos o menor problema de relacionamento. Porque é fácil de vocês observarem. O Ronaldo no jogo, o jogador corre para ele, para que ele faça aquilo que ele é bom. Nesse último jogo do Ronaldo, contra o Botafogo, o Cuca, e que a gente tem de elogiar aqui, a comissão técnica, o Carlinhos Neves, o Ronaldo correu no jogo contra o Botafogo o que ele nunca correu em jogo nenhum, desde que ele está no Atlético, que nós temos essa estatística de todos os jogos que o Cuca acompanha. Ele correu nesse jogo o que ele nunca correu em jogo nenhum desde que ele está aqui. E os jogadores gostam dele. Ele não tem nenhum privilégio. O Ronaldo tem 32 anos e ele não pode treinar igual um menino que tem 18. Esse é a qualidade que o Carlinhos Neves tem. Antigamente, você punha 30 jogadores para treinar e os 30 tinham de fazer as mesmas coisas. O Atlético tem dos menores índices de contusão muscular do Campeonato Brasileiro. Por quê? Jogou, pegou os dados. O Carlinhos está ali com o Cuca. Cuca, eu preciso que você tire o Ronaldo desse treino. Eu preciso que você tire o Hever. Eu preciso que você tire o fulano. E o Cuca e o Carlinhos, eu nunca vi um técnico e um preparador físico que combinam como eles combinam, né? E tem as discussões normais e que poupa o jogador, faz outro tipo de treinamento. O Ronaldo viaja no mesmo horário, no mesmo avião, concentra junto no mesmo... Não tem privilégio nenhum. Infelizmente, eu não sei de onde sai esse tipo de coisa. O Alexandre brinca com os jogadores assim. Deu algum problema? Sorte sua que o Maluf me escondeu. Porque o Alexandre é muito mais linha dura que eu. E eu sou linha dura, mas eu consigo contornar. Que você acha que num grupo de 30 jogadores, ganhando como está ganhando, de nível de seleção, e que não vai ter problema? Claro que tem problema. Só que os nossos problemas, nós administramos internamente. Teve algum que você fala, esse foi um pipinão? Traz um aí de bastidor. Não, só vou falar uma coisa. Teve muito mais de um. Cadu Dané. Mas, Malu, você já explicou que o Ronaldinho, de fato, não tem nenhum privilégio. Mas, por exemplo, dentro desse planejamento, que até passa pela parte física, considerando que já é um jogador que passou da faixa de 30 anos, na questão de não jogar todos os jogos, há alguma diferença com relação ao Ronaldinho e aos outros atletas? E isso, ainda que seja embasado na parte física, pode trazer algum certo mal-estar no grupo pelo fato de da estrela não estar em todos os jogos e às vezes os outros serem cobrados quando estão em campo? Não, deixa eu te explicar. O Sidorf não jogou diversos jogos porque o cercado dele está alto. Os times que tem um jogador do nível do Ronaldo, do nível do Sidorf, você tem de fazer isso. Zé Roberto. Zé Roberto. E colocar ele nos grandes jogos. E quando reúne, é nos grandes jogos. Quantos jogos teve e que o Cuca falava assim, eu vou poupar o Hever, o Bernard, porque o Secá está alto, não joga. Quando ele ia falar com o jogador falava, não quero não, professor. Deixa eu jogar, eu quero jogar. O jogador quer jogar. O Tardelli, para tirar o Tardelli do jogo, teve de ter sido quase que a força,
Porque o Cuca fala com ele, Tardelli, vou te tirar. Não me tira, eu quero ficar. E vou até te tirar do jogo. A gente sente durante o jogo. E aí, o jogador, eles querem serem vitoriosos. Você tem dúvida que os jogadores que nunca foram campeões de um torneio importante, que ganharam a Libertadores, acreditam parte do sucesso deles ao Ronaldo? Não. Nenhuma. Então o jogador sabe, tem determinados jogos, eu não vou citar nome de time para não, né? E que o Cuca fala assim, eu vou poupar o jogador porque ele planejou os jogos que tem para frente. Os jogos que tem para frente. E ele fala, eu não vou desgastar nesse jogo, o Ronaldo vai ficar e vai recuperar a parte física. O Ronaldo ficou 10 dias fora dos jogos, desde o jogo do Rio, e fez um trabalho com o Carlinhos, com a equipe dele, de aprimorar fisicamente. O Ronaldo voltou muito melhor. Por quê? Porque tirou ele dos jogos, o CK dele abaixou, ele recuperou a forma física e foi brilhante nos jogos. Os jogadores entendem perfeitamente, os mais novos, com os que têm mais idade, quando tem que poupar ou não. Então, na verdade, quando você ouvir alguém dizer, olha, foi uma pancada na coxa, entenda que existe o lance de a coxa está poupar o atleta, né? É chamado também de músculo desmotivado às vezes e tal, mas isso aí é um lance criado, inclusive, aqui pelo Maluf, destacado pelo Maluf, como poupar, e aquilo que eu disse para a Dimara na última sexta-feira, briguei com a Dimara, a briga continuou no sábado, no domingo e ontem, e na segunda pela manhã, onde eu disse para a Dimara, o Ronaldo não é mais um garoto de 18 anos, que você coloca ele contra o Goiás, contra não sei o que, não é mais um garoto, a Dimara pensava que ele era um garoto. Tinha uns 20 anos, né? Mas é mais ou menos por aí, não é mais um garoto, você não pode querer do Ronaldo o mesmo rendimento de quem? O jogador mais novo aí? Não, o rendimento ele até tem. Ele pode não dar conta de estar em todos os jogos. Nunca vi um cara correr igual o Luan. Incansável o jogo inteiro, e é impressionante. A gente vai continuar falando do Galo. Eu tenho uma pergunta aqui sobre as últimas contratações do Atlético, né? O Dátolo, as últimas não, as mais recentes, o Dátolo, o Fernandinho e o Emerson. Daqui a pouco a gente segue com o Maluf aqui, e daqui a pouco também a gente registra a sua pergunta pelo Twitter, no @osdonosdabola_mg. Agora, Cruzeiro na tela para vocês aí. Queimado por Celso Rotti, né? O Lucas Silva agarrou as oportunidades lançadas pelo Marcelo Oliveira. Então eu quero que você veja e entenda o seguinte, muita gente está dizendo, poxa, mas estão supervalorizando nada, o garoto joga muito. E é hora de fazer isso aí que a gente está fazendo mesmo, mostrar que o Cruzeiro tem um baita volante, que é o sonho de muitos treinadores por aí, que é um volante que sabe defender, mas que sabe muito bem chegar à frente. Se esse cara jogasse no Corinthians, no São Paulo, no Flamengo, todo mundo estava falando, seleção, nossa, o Filipão não convocou, tem que convocar e tal. Ele chega lá, joga muito o garoto, veja aí. Olha aí no mapa, procure Bom Jesus de Goiás, a 200 quilômetros de Goiânia, 5 mil habitantes, a cidade está em festa. Por que será, hein, Lucas Silva? Sem dúvidas, cara. Liguei para meus familiares depois do jogo, e é uma cidade pequena, que muitos, assim, já me conhecem, e depois, então, que eu fiz o primeiro e o segundo gol, meus pais falaram que nem conseguiram assistir o jogo de tanta ligação, de tanta visita que estava tendo em casa. Lucas Silva, 20 anos, o herói da vitória contra o Vasco. Gol! Grita, torcedor! Foram 2 gols, os primeiros como profissional do Cruzeiro. E Lucas Silva sonhou com o momento, pensou, elaborou, treinou a comemoração, mas na hora... Nenhuma das que eu ensaiei aconteceu. 2 chutaços, o primeiro rasteiro. E o segundo, um tirambaço do meio da rua. Foi mais ou menos daqui que o Lucas Silva marcou o tal golaço contra o Vasco da Gama. Olhou pro gol e numa fração de segundo, o que será que ele pensou? Foi no momento que o Cruzeiro precisava de um gol e graças a Deus, novamente fora da área, pude acertar um belo chute. O garoto soltou o pé, pombo sem asa, que golaço! Foi muito bom, uma noite assim, maravilhosa.
como eu disse, assim, vou repetir várias vezes, inesquecível. Depois da bela exibição, o garoto agora só pensa naquilo. Meu sonho no momento, sem dúvidas, é me firmar no time como titular. E para quem quiser tentar um gol à la Lucas Silva, o garoto ensina o caminho. Sem dúvida, tem que treinar muito. E também acho que une duas coisas, o talento com o treinamento. Isso aí, aliado a essas duas coisas, sai o que aconteceu na noite anterior. Responde Ricardo Goulart, houve falta, o árbitro mandou seguir, mas a falta foi clara. Entretanto, a bola volta para o Cruzeiro, Lucas Silva dominou, emendou pro gol, a bola passa! Golaço! Golaço! Grita, torcedor! É a garganta do nadador, ele deu uns picotes, meu Deus do céu. Foi lindo, né? Ô, Malu, você era diretor de futebol do Cruzeiro na época que o Lucas Silva já estava lá no Cruzeiro. É de fato um garoto que joga muito, né, Malu? A gente tem visto bons jogos, mas eu não lembro. Na época eu não lembro dele, não. Você não lembra dele? Ele é novo. Quantos anos ele tem? Tá com 20 anos. Ele tinha 20 ou 19? É 19, acho que é 19. É. Não lembro. A gente estava vendo algumas fotos que é a época do Maluf lá, quando ele tinha 14, 15, 16. O processo dele no Cruzeiro é longo. Como é que você acompanha? Daqui a pouco a gente vai falar mais. Aliás, deixa eu só, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre a base do Atlético, mas eu quero perguntar ao Cadu ainda se você acha, Cadu, que o Lucas Silva, eu tenho uma opinião formada sobre ele, acho que um cara extraordinário, bate uma bolaça. E outra coisa, Marcelo não tem que pensar entre ele e o Souza, não. Ele é titular ao lado do Newton. Você acha que rola mesmo uma supervalorização, às vezes, quando um volante vem e faz gols como o Lucas Silva fez no último domingo? Às vezes acontece, mas acho que não é o caso do Lucas Silva. Ele vem sendo badalado há muito tempo, mas de forma comedida. Não é uma coisa, é o salvador da pátria, é um cara de seleção brasileira, é um bom jogador para o Cruzeiro que merece mais oportunidades. Agora, com o crescimento dele nos últimos jogos, sem dúvida alguma, deve formar a dupla de volantes com o Newton. Agora, não penso que no caso do Lucas Silva há uma supervalorização, não. E ele tem mais bola que o Souza, Everton. Não é desmerecer o Souza, é um bom jogador, pode comprar o grupo, aquela coisa de entrar durante os jogos dependendo das circunstâncias, mas o Lucas Silva tem um passe mais apurado, finaliza melhor, é um cara mais completo que o Souza. Muito Chegou mais no Cruzeiro em 2007, Dimar, e tem realmente 20 anos. Exatamente. Confirmação que vem lá do... E olha, chuta muito bem, na base era cobrador de falta, tá treinando ele falta. Tem outras características tem uma qualidade incrível com o passe, precisa melhorar um pouco na marcação, mas é um menino que mostra não só a vontade de aprender, mas a qualidade que ele pode dar no meio de campo. Por isso o casamento ideal. O Newton destruindo, apesar do Newton avançar também, mas ele com a saída de bola. Então acho que os dois... Sabe o que acontece? Ontem eu acompanhava a entrevista dele, até mesmo na Rádio Tatiaia, parte da entrevista. Ontem mesmo? Foi ontem, exatamente. E ele falava sobre a questão dos treinamentos feitos, os treinamentos feitos, a parte lá na toca. Termina o treinamento, ele fica tentando, batida, cobrando falta, esses chutes de meia e longa distância e tal. Isso faz a diferença na hora do jogo. Isso faz a diferença na hora do jogo. Quando o cara tem esse foco, porque você vê às vezes laterais, né? Estão jogando de laterais na lateral há anos e anos, o cara não consegue acertar uma bola na marca penal, porque o cara não aprimora, meu. Se o cara treinar exaustivamente, ele vai aprimorar. Se lembram do Paulo Roberto Costa? E de um cara chamado Nelinho, alguém se lembra aí? Então, pelo amor de Deus. Não, o próprio Alex, até hoje o Alex, e é bom lembrar, quando o Alex foi para a Turquia, como lá não tinha essa condição nem física e nem técnica dessa forma, ele contratou um preparador físico aqui, que foi com ele para a Turquia e morava, ele ficou o tempo inteiro que ele ficou lá para ajudar nessa questão das cobranças de falta após o treinamento, porque é um tipo de situação que o jogador brasileiro ressente muito e que lá você não tem. Então você tinha que fazer essa história. Só para fazer justiça ao Ricardo Drubski, que era o diretor da base na época, que foi quem levou esses jogadores, como vários outros que o Ricardo Drubski levou nesse trabalho que ele fazia no Cruzeiro e fez no Atlético também, porque agora o Lucas Silva tem um monte de pai, né, gente? O Ricardo apareceu de pai por aí, o Ricardo Drubski, que inclusive merece ser lembrado, porque se esse time do Atlético Paranaense está onde está hoje, na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o Wagner Mancini pegou um negócio mastigado, não que eu vejo qualidade no Wagner Mancini, acho um bom técnico, só acho ele humilde demais, ele não pode ser muito humilde,
E na hora de pedir contratação pro diretor, Maluf, o cara se tiver muita humildade, não, Maluf, traz um zagueiro do Ibis lá pra nós, você vai lá buscar. Então você não pode ter muita humildade. Eu acho ele muito humilde. Mas ele pegou esse time do Atlético Paranaense aí, bem mastigado, por um trabalho muito bem feito do Ricardo Drubsky lá no Furacão. Bom, voltando e falando exatamente sobre a questão da base, Maluf, questiona-se muito. O Cruzeiro vem aí com o Mike, o Cruzeiro vem com Vinícius Araújo, com o próprio Lucas Silva e tal. E o Atlético também apresentou bons nomes. O principal deles foi embora agora e rendeu muita grana para os cofres atleticanos. Como é que está esse trabalho dos jogadores de base? Você acompanha efetivamente? Olha, acompanho pouco. Tem um diretor competente, que é o André Figueiredo. O trabalho da base do Atlético é muito bom, é muito bom. Você tem hoje... Marcos Rocha, que é titular, que saiu da base, o Bernard, que foi vendido 80 milhões de reais. Isso são indícios grandes de que o trabalho de base Lucas Cândido, que eu adoro. O Lucas Cândido está no profissional, o Gemerson está no profissional, o Leleu está no profissional. Então, tem de um grupo de 30, 12, 14 que passaram pela categoria de base. E muitas das vezes, a base não precisa ganhar título. A função dela é suprir o time profissional quando precisa. E isso tem acontecido no Atlético nos últimos tempos. E o Cuca acompanha muito os jogos dos juniores. Recentemente nós fomos assistir juntos um jogo da Taça BH, assiste os jogos no CT e treina. Jogou na quarta, na quinta tem o treino, treina com o juvenil, treina com o júnior. Então ele sabe os jogadores dos juniores que podem estar presentes no profissional na hora que precisar. Deixa eu chamar a atenção de quem está em casa. Vem cá, pessoal, tem uma pergunta, de Mara tem uma também, eu tenho outra sobre a questão da parte financeira da venda do Bernard. Como é que está essa situação? Será que o dinheiro já foi liberado, já está na conta e tal? Daqui a pouco o Maluf responde, porque agora aquela dica que você estava esperando. Você que tem mais de 18 anos pode comprar o seu carro por apenas R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Mas compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para 3003-4443. E se você tem um carro usado, pode usá-lo como lance. E olha só que moleza, com o seu lance, você pode diminuir ainda mais o valor da parcela ou prazo de pagamento. 3003-4443. Ainda não ligou? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana. Imagina você, carro novo, 25 mil na mão e gastar como quiser, você não pode perder. Ligue 3003-4443 porque temos condições especiais para você, que é de Governador Valadares. O recado vai para aquela região. Ligue agora, 3003-4443, porque o seu Chevrolet novo, por menos de R$10 por dia, é só na Brasil. Olha aí a promoção, hein? Os 10 primeiros que comprarem um consórcio hoje irão receber a camisa do seu time de coração, mas é só para os 10 primeiros. 3003-4443. Pessoal, se eu não tivesse na frente da câmera, eu ligaria agora. Aliás, eu vou ligar agora. Dá aqui essa camisa aqui que eu vou ligar agora. Olha essa camisa aqui, ó. Essa aqui, ó. Campeão mundial contra o Bayern. Que Robben, que Ribéry, não joga nada. Olha aqui o verdadeiro campeão mundial. E o Cruzeiro, campeão brasileiro. Viu, Ulisses Costa? Campeão brasileiro tá aqui. E o América, campeão da Série B também. Você vê que nós somos humildes, né? Conquiste o seu novo carro agora. Ligue e agende uma visita. 3003-4443. 3003-4443. Alô, Governador Valadares, todo mundo ligando agora, 3003-4443. Daqui a pouco nós vamos falar de Divinópolis, o povo de Divinópolis vai ligar, nós vamos invadir a São Brasil aí. Olha aqui, daqui a pouco o Maluf vai responder. O dinheiro do Bernard já está todo na conta? Em 2 minutos aqui na tela da Band. Até já.